Está no ar o Breakfast News, na Rádio Futebol Clube. Destacando os brasileiros na Libertadores da América, a eliminação do Galo na Copa do Brasil para a Chapecoense e o Atlético de Madrid campeão da Liga Europa. Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube, você que é apaixonado por esportes, então venha conosco, vamos começar bem esta quinta-feira, dia 17 de maio de 2018, falando das principais informações do futebol brasileiro. Ontem, uma noite de Libertadores da América, o Flamengo, com quase 40 mil pessoas no Maracanã e 2 golaços do Everton Ribeiro, venceu o Emelec por 2-0. E aí o Flamengo quebrou uma escrita, né? Desde 2010... nas vezes em que o Flamengo participou da Libertadores, de lá para cá, ele não conseguia passar da fase de grupos, sempre era eliminado. Então ontem ele conseguiu, já está classificado e agora, na última rodada desta fase, vai enfrentar o River Plate na Argentina para ver quem será o primeiro e o segundo colocado do grupo. Mas de qualquer maneira, o Mengão já está lá para a festa da maior torcida do Brasil. Já o time do Palmeiras teve um primeiro tempo realmente sofrível. O Fernando Praz foi o melhor em campo na primeira etapa, torcedor vaiando, pegando no pé. Antes do jogo, uma parte da torcida pedindo a saída do Roger Machado, enfim, a coisa não estava legal. Aí o Borja fez um gol, o Fernando Praz pegou um pênalti e tudo mudou, né? E o Palmeiras acabou vencendo, mesmo com um time misto, a equipe do Júnior Barranquilla por 3-1 na sua arena. 3 gols do Borja, uma noite inspiradíssima, né, do atacante colombiano. E com esse resultado, o Palmeiras se garantiu com a melhor campanha da primeira fase. Em 18 pontos possíveis, o Verdão conquistou 16. Então, a partir de agora, das fases seguintes, o Palmeiras sempre vai decidir em casa. Se chegar na final, também vai decidir em casa. Então foi realmente um resultado importante e, por tabela, acabou ajudando o Boca Juniors. O Boca precisava, né, de uma vitória, ou pelo menos de um empate do Palmeiras contra o Aliança, e tinha que ganhar o seu jogo em casa, e ganhou, né? Fez 5-0 com muita facilidade diante do Aliança Lima, e também o Boca está na próxima fase da Libertadores. O que me preocupa um pouco, porque o Boca, às vezes ele começa mal, aquela coisa toda, aí quando chega no mata-mata, Boca e River Plate são times difíceis. O River, quando conquistou a Libertadores agora, 3 anos atrás, a primeira fase do River foi horrível, também se classificou na última rodada, dependendo de outros resultados tal, e aí embalou e acabou sendo campeão da Libertadores. Então, vamos ficar de olho nessas equipes argentinas. E ontem também, aliás hoje, né, também é dia de Libertadores para clubes brasileiros, porque tem o Corinthians em campo, Corinthians jogando na Venezuela contra o Deportivo Lara. É um jogo que aparentemente é tranquilo para o Corinthians, mas o Corinthians tem que tomar cuidado, porque se ele não vencer hoje, se ele perder, por exemplo, ele vai ficar numa situação difícil, ele pode até sair da zona de classificação. Então é uma partida em que o técnico Fábio Carille precisa, né, de um equilíbrio aí do time para não ser surpreendido. Não existe altitude, o estádio é bom, né, lá na cidade de Lara, mas o gramado é muito fofo. Isso aí os jogadores não gostaram muito, né, nos treinamentos. Aliás, no único treino que o Corinthians realizou lá. De qualquer maneira, a equipe está escalada, o Carille consegue repetir a mesma formação dos últimos 2 jogos, né, contra a Vitória pela Copa do Brasil e contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Cássio no gol, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sid Clay, Gabriel e Maicon, Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero. É a equipe corintiana para a partida de hoje lá na Venezuela.
E esse jogo do Corinthians terá transmissão aqui na Rádio Futebol Clube. Agora, mudando de página, vamos falar da Copa do Brasil. Ontem, o Atlético Mineiro acabou sendo eliminado pela Chapecoense, empatou 0-0 no tempo normal e acabou sendo derrotado nos pênaltis por 4-3. Então, o futebol é assim, né? O Atlético abriu mão da Sul-Americana, entendendo que não era uma competição importante, né? Queria atrapalhar o calendário por causa do desgaste, aquela coisa toda. E aí queria priorizar o Brasileirão e a Copa do Brasil. Agora também já não tem mais a Copa do Brasil. Então o Atlético ficou apenas com o Campeonato Mineiro. Perdeu dinheiro, né? E não sei, hein, se o Galo vai conseguir ser campeão brasileiro. De qualquer maneira, é uma semana difícil, porque no sábado já tem o clássico diante do Cruzeiro pelo Brasileirão. O jogo será no Independência, com o mando do Atlético, mas a vida do Thiago Largue com certeza não está fácil no comando do Atlético. Já ao lado de lá, né, a gente pode dizer que está tudo azul, não só pela cor da camisa, mas pelo momento do Cruzeiro. O Cruzeiro foi a Curitiba, jogo de ida pela Copa do Brasil, de virada, ganhou do Atlético Paranaense por 2-1 e já deu um passo decisivo para continuar, né, na competição. O jogo da volta só em julho, aquela coisa toda, mas o time do Mano Menezes praticamente já se garantiu na próxima fase, porque o jogo da volta vai ser no Mineirão, né? E é claro, se o Atlético fizer 1-0, o Atlético Paranaense leva a decisão para os pênaltis. O Cruzeiro não pode se sentir classificado, mas deu um passo realmente fundamental, enquanto que o Furacão acumulou a sua 4ª derrota consecutiva, hein? O time do Fernando Diniz, que estava sendo badalado, timão envolvente, moderno e tal, mas olha, perdeu do Palmeiras em casa, 3-1, aí perdeu para o News Old Boys fora na Argentina por 2-1, aí tudo bem, foi uma derrota que não mudou muita coisa, porque o Atlético havia vencido por 3-0 o jogo de ida, então na Sul-Americana o Atlético avançou. Aí pelo Brasileiro, perdeu do Galo domingo, também de virada em Curitiba 2-1, e ontem pela Copa do Brasil, de virada, perdeu do Cruzeiro. Então são 4 derrotas consecutivas e a coisa já começa a pegar também no time do Atlético Paranaense, depois de mais este resultado negativo. Hoje também tem o Santos em campo. Santos numa situação absolutamente tranquila, vai poupar alguns jogadores, né, no jogo lá contra a Luverdense no estádio Passo das Emas, no Mato Grosso, né, em Lucas do Rio Verde. O Santos fez 5-1 na Vila, então não dá para imaginar que o Santos vai perder por 4 ou mais gols de diferença, com todo respeito ao time do Luverdense, por uma equipe da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Peixe praticamente já classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, vai apenas cumprir tabela no Mato Grosso. E ontem você acompanhou aqui o plantão da Liga Europa, uma vitória espetacular do Atlético de Madrid em Lyon, diante do Olympique de Marseille. Não deu a menor chance para a equipe francesa, e o Atlético pela 3ª vez conquista a Liga Europa, e os clubes franceses seguem, né, sem ter nenhuma conquista. São 11 conquistas espanholas na Liga Europa, a 3ª do Atlético de Madrid, enquanto que os times franceses jamais conquistaram esta competição, mesmo na época em que ela se chamava Copa da UEFA, nunca uma equipe francesa conseguiu. O Olympique até começou o jogo bem e tal, criando algumas oportunidades, mas aí o Payet, que é o principal jogador do time, também atleta da seleção francesa, acabou tendo uma contusão muscular, deixou o campo chorando, preocupado, porque a gente está aí nas vésperas, às portas de uma Copa do Mundo. Tomara que a contusão dele não seja tão grave, e isso aí atrapalhou demais o time francês, que começou a errar, e o Griezmann também estava numa noite inspirada, marcou 2 gols, né? Jogador francês do Atlético de Madrid, e o Gabi, já no finalzinho, fez o 3º, selando uma vitória espetacular e incontestável do Atlético de Madrid. O time colchoneiro, pela 3ª vez, é campeão da Liga Europa.
Estamos encerrando o Breakfast News, mas a qualquer momento tem o Click Time na programação da Rádio Futebol Clube. E daqui a pouco, às 11 da manhã, noticiário completo, com muitos detalhes, com as palavras de técnicos e jogadores do que foi a quarta-feira no mundo do esporte. Você vai acompanhar o Bom Dia Esportes, às 11 da manhã, aqui na Rádio Futebol Clube. 7 da noite tem o Upgrade. E às 9h20 da noite a bola rola. A bola vai rolar às 9h30, mas estaremos no ar a partir das 9h20 para Deportivo Lara e Corinthians, Copa Libertadores da América. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode ouvir quando quiser, onde puder, através do www.radiofutebolclube.com.br, no tablet, no celular ou no computador. Obrigado a você que curte as nossas páginas através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.